Eu me chamo Leila Duarte, sou costureira há mais de 10 anos e nós vamos falar hoje a respeito de um assunto que eu acho de suma importância dentro do mercado, do universo da moda, da costura. Aqui eu estou falando diretamente com as costureiras. Quem tem ateliê de costura, seja em casa, seja fora de casa, mas quem trabalha no mundo da costura, você tem um ateliê, você tem uma costuraria, você tem uma empresa, tá? Você é uma empresária, independente de qualquer coisa. Tome posse disso. Então hoje eu quero falar com vocês a respeito de um assunto que é detalhado, é delicado também, mas a gente precisa falar disso, porque senão a gente vai entrar num emaranhado, numa bola de neve tão grande e depois vai ser muito difícil de sair. Então, o que eu quero falar com vocês? Fazer tudo no ateliê de costura é viável ou não é viável? É lucrativo ou não é lucrativo? Pela minha experiência, e eu tenho pouca experiência, 10 anos não é muita experiência, concorda comigo? Eu tenho certeza que você que está me assistindo aqui agora deve ter mais tempo do que eu na costura. E você deve saber do que eu vou falar agora. Deve entender este assunto. E há de concordar comigo que esta é a mais pura realidade. Bom, eu cresci debaixo das máquinas. Eu e minha irmã e meu irmão crescemos brincando com tesoura, com tecido, com fita métrica. Eu apanhei muito com a fita métrica. Diga-se de passagem, eu era muito levada. Então, eu cresci vendo ali a realidade da minha mãe. E aos pouquinhos, quando a gente vai ficando maior, né, com 10, 11, 12, 15 anos, a gente vai entendendo melhor o que está acontecendo à nossa volta. Então, a minha mãe, ela trabalhava com tudo, consertos, com produção, ela fazia peças de uniformes para grandes empresas naquela época, né? Lá em 2000, lá no ano de 2005, eu lembro muito disso. Ela fazia muita coisa assim, inclusive os donos das grandes confecções davam a máquina para ela trabalhar em casa, porque a minha mãe não tinha maquinário, então a minha mãe recebia as máquinas para trabalhar, então, a preço de pão. Ou seja, né, ela chegou uma época que ela fazia camisetas a 25 centavos, roupa de uniformes a 1,50. Se bem que naquela época também o dinheiro tinha um pouco mais de valor. Hoje não tem mais, né? O dinheiro ou nunca teve, sei lá. Mas enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? Que a minha mãe, ela foi tendo, né, que fazer tudo na vida. Tudo, ela precisou fazer de tudo no seu ateliê, na sua costura, porque ela não tinha outro meio. Até que então a minha irmã fez o design de modas, a minha irmã entendeu muita coisa do universo da moda e com isso ela conseguiu separar o joio do trigo. O que compensa fazer no ateliê de costura e o que não compensa? Entender tudo isso é fundamental. Depois eu vim, né, eu vim por meio da costura aí no ano de 2013 para 2014, e aí eu fui buscando também conhecer o que era uma produção, uma facção de roupas em grande escala. Foi aonde eu fui entendendo a produção chinesa, o que era essa produção que é impossível competir com a China. Inclusive eu fiz um videozinho bobinho, né, assim, mas pra dizer assim que é impossível competir, tá lá no meu Instagram, é impossível competir com a China, porque ela tem mão de obra barata e ela tem maquinário para fazer de tudo. Então, num ateliê de costura, a gente vai precisar separar as coisas. Se você vai fazer isso hoje, amanhã, daqui 5 anos, 10 anos, 3 anos, eu não sei. Mas o que eu sei é que você tem que sentar, sabe? Sentar assim, de frente para suas máquinas e se perguntar: qual o público que eu atendo hoje? Qual é o público? Qual é a demanda? O serviço que mais eu tenho lucro? Por exemplo, aqui no meu ateliê de costura, o que mais nos dá lucro é o desenvolvimento de marcas, que a gente faz uma produção grande e desenvolve toda aquela estrutura, e também a roupa sob medida. Concertos dá um bom dinheiro, mas dá muito trabalho. Você concorda comigo que tem roupa que você dá um valor e aí você fala: poxa vida, por que eu dei esse valor? Olha a dor de cabeça de costurar, olha o tanto de pano. Quem fez essa roupa aqui não tem a mínima noção do que é costura. Você não já passou por isso? Eu passo direto aqui no ateliê para todas essas coisas.
Então, consertos, ele não dá um bom retorno porque você leva muito tempo para poder descosturar e costurar e fazer. Tem cliente que manda fazer conserto e demora, vem buscar, que inclusive eu tenho um outro vídeo lá no meu Instagram falando disso, que roupas a mais de 90 dias serão doadas, é lei. É lei, desde que eu comunique às minhas clientes. Desde que no meu romaneio, no meu orçamento esteja lá. 90 dias as peças serão doadas. Eu preciso dar um prévio aviso e avisá-la também com antecedência. Enfim, tem que correr atrás disso daí. Mas você precisa separar as coisas. Por exemplo, no ano de 2019, 2020 eu fui pro convento. Eu fui pro convento, viu, gente? Eu fiquei 1 ano e 4 meses no convento. Depois eu posso falar sobre isso, mas enfim. E aí em 2017, eu comecei a confeccionar biquínis, roupas, né? Biquínis, praia, maiô, sungas. Eu comecei a confeccionar isso para uma mulher aqui, uma lojista aqui da minha cidade. E eu ganhava muito dinheiro com isso, porque dava muito retorno. Só que, porém, entretanto, todavia, eu gosto muito dessas palavras, a gente tinha uma dificuldade imensa com a fabricação. Porque para a roupa sair perfeita, eu tinha que adaptar todas as minhas máquinas no meu ateliê para aquela realidade. Então era muito difícil trabalhar dessa forma. Então eu tinha que... ora a minha overlock tinha que ter ponto cadeia, ora não tinha que ter ponto cadeia, ora eu tinha que usar agulha, número não sei o que. Sabe? Era um rebuliço. Aí pra rebater, quem faz biquíni sabe o trabalho que dá, né? É um bom retorno. Eu tinha um bom retorno aqui, por exemplo. Mas eu tinha essa dificuldade. Então não rendia o trabalho, porque eu ganhava de um lado e perdia de outro. E perdia muito pro outro lado. Outra coisa, camisetas. Eu faço camisetas, mas desde que as camisetas que eu faça não tenham cobre-gola, porque eu não tenho a máquina do cobre-gola. O cobre-gola é aquela costura que vem daqui, aí rebate, passa por trás aqui e vem pra cá. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Rebater essa gola pra ficar um acabamento finese, cirúrgico, bonito, sabe? Esse acabamento. Então, esse tipo de acabamento eu não faço, porque eu não tenho a máquina. Tem que ter uma peça na máquina para colocar o viés. Aí a máquina cortar um viés. Gente, é um ribuliço. Então, isso não paga o trabalho todo que eu vou ter com o meu maquinário. Então, por que a China lucra tanto? Porque ela tem maquinário para tudo. Tem maquinário para cobrir gola, tem maquinário para fazer franzido, tem maquinário para rebater cós, tem maquinário para rebater elástico, tem maquinário para fazer gola, tem maquinário para colocar bolsa, tem maquinário para tirar as pontas de linha, tem maquinário para costurar a peça, para fechar a peça, tem maquinário para fazer a gola da camisa, tem maquinário para poder fazer o elastec, aquele monte de elastec, que inclusive tem um vídeo lá no meu perfil falando sobre isso. Tem maquinário pra tudo, gente. Vocês têm noção que tem maquinário pra tudo? E a China, ela tem isso. Ela tem essa gama de maquinário dentro da sua fabricação e por isso que a roupa fica tão barata. Porque ela consegue pegar as grandes produções e ela consegue a matéria-prima muito barata. Imagina você, se quando eu compro um rolo de tecido, pra mim sai mais barato, imagina pra China que compra milhões de rolos de tecidos pra produzir as peças. Você já parou pra imaginar nisso, gente? É um absurdo de valor, tá? Então, você tem que separar o que compensa no meu ateliê de costura. É melhor você ter 30 clientes, 20 clientes que pagam um valor mais alto no seu ateliê, mas que vem todos os meses, né? Ou, sei lá, a cada 2 meses no seu ateliê, do que você ter 100, 200 clientes que pagam R$20, que pagam R$10, entende? Que aí você não gera o lucro pro seu caixa, você trabalha muito e não gera lucro. Hoje, aqui na minha empresa, eu faço a confecção de camisetas, por exemplo, de calças, dependendo das calças, dependendo das roupas, de uniformes, eu faço, depende muito. Por exemplo, eu não faço uniformes para empresas rústicas, tipo refinarias, Petrobras, eu não faço, porque já tem mão de obra aqui na minha cidade, já tem facção que faz isso, e eu sou um ateliê, então eu não tenho maquinário para fazer essa estrutura. Eu não tenho travete, eu não tenho a pespontadeira, que é de 2 agulhas, eu não tenho a botoneira, sabe? Eu não tenho a caseadeira eletrônica, eu não tenho essas coisas, porque eu sou um ateliê, eu sou um pequeno porte. Quem sabe um dia eu me torne um grande porte, mas mesmo assim eu não vou fazer as coisas baratas não, porque mão de obra escrava comigo não cola.
Então, assim, pensar nisso daqui. Então, leia o seu ateliê. O que o meu ateliê, qual serviço dentro do meu ateliê de costura dá mais retorno? E aí você investe nisso. Investe tempo, investe produtividade, investe atendimento ao cliente, sabe? Investe isso. Eu invisto muito tempo mesmo em marcas e em atendimento sob medida. Então eu presto assim consultoria praticamente sob medida. Eu explico tudo, eu passo o passo a passo para a pessoa poder entender mesmo ali e saber o valor, não preço. Preço é uma coisa, valor é outro, valor naquele produto. Você está comprando algo que vai ser durável, algo que vai, sabe, te trazer autoestima. Então, você tem que saber trabalhar com esse tipo de realidade. Então, veja no seu ateliê, se você tem mais demanda com consertos e ajustes, foca em consertos e ajustes, gente, com força. E conserto e ajuste dá um retorno, mas no meu caso, ele dá um pouco mais de trabalho, sabe? Porque eu tenho outras demandas que pedem mais tempo meu. No meu caso, roupa sob medida. Quem trabalha com roupa sob medida sabe que tem um tempo a se fazer ali a roupa, né? Que você dedica para aquela roupa. E as pessoas, quando vêm aqui, elas não fazem só uma peça. Elas fazem 5, 4, 10, sabe? Elas fazem sempre. Eu tenho uma cliente que a cada 6 meses ela faz uma produção grande de roupa sob medida. E eu tenho outra também que toda vez, todo mês, ela praticamente está aqui. Para poder fazer roupa. Então, assim, saber o que te dá mais retorno, porque um ateliê de costura, ele não é alta costura, a gente não trabalha com alta costura. Alta costura você tem que ter um ateliê lá em Paris, você tem que ter o selo de Paris, tá? Da congregação de Paris, dizendo que você tem alta costura. As suas peças, 90% dela tem que ser feito à mão. Você não pode fazer muito no maquinário. A máquina você quase não usa numa alta costura. Então, tudo isso são detalhes que a gente vai pegando, sabe? Então, é muito importante você ter essa dimensão do seu ateliê, saber essa estrutura do seu ateliê e conseguir aí ajustar e também de forma estratégica atrair o público, atrair o cliente, né? Eu trabalho, por exemplo, com tráfego pago, né, em algumas realidades, porque é a minha demanda, eu preciso mandar esse meu serviço para clientes que têm uma certa capacidade de posse, né? Por exemplo, aqui em Paulínia é uma cidade muito bem, ela é muito cara para se viver em Paulínia. Então, automaticamente, as minhas peças já não são tão baratas. Mas eu sempre faço tráfego mandando aí para clientes de alto padrão, sabe? Para trazer esse povo. E eu consigo trazer. Eu consigo atender essa demanda. Então, se eu tiver super faturada com muita, sabe, com muita demanda de produção, por exemplo, que não me traz um retorno, eu vou perder aqui, nesse ticket maior, sabe? Então, assim, a gente tem que pensar nesse sentido também. Então, é avaliar. Eu não tô dizendo que você precisa dar um basta nas suas coisas e aí você ter só um... Não tô falando isso. Alto lá, eu não estou falando isso. Eu estou falando para você começar a avaliar o seu ateliê. E não vai ser da noite pro dia, vai ser com o tempo. Olha só, a minha mãe trabalhou 40 anos, não, 30 anos dessa forma. Depois, aqui, nesses 10 anos aqui que eu e minha irmã já estamos com ela, a gente começou a mudar as coisas e tem dado muito certo. Eu tô falando de algo que dá muito certo pra minha realidade, que eu tenho certeza que pode ajudar a sua. Mas com calma, calma, respira. Respirou? Respira, respira. Aí sim você consegue resolver as coisas. Resolver com calma, colocar precificação boa na sua mão de obra. Você tem que ter valor, costureira. Você tem que dar valor na sua mão de obra. Então, dê esse valor, dê essa autonomia para você, essa valorização do seu trabalho, sabe? E aí eu tenho certeza que você vai ter sucesso, vai ter bons resultados. Depois partilha comigo o que você achou desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você faz no seu ateliê, o que você gostaria de mudar. Eu trabalho com consultoria para ateliê de costura, de ajudar a pessoa a entender realmente o ateliê de costura. Não, que ponto que está o meu ateliê de costura? Então essa consultoria, ela vai com vários dias, né? Não é só um atendimento. É uma sequência aí de 6 meses pra gente poder conseguir ajustar o seu ateliê de costura. Ah, não, essa estratégia não tá dando certo. Vamos tentar outra estratégia? Aí eu monto uma estratégia junto com você, sempre montando a estratégia para você poder crescer, sabe? Tem dado muito certo. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso. Ajusta as coisas aí, ajusta isso daí, porque eu preciso
preciso que você, costureira, comece a lucrar, comece a ganhar, porque eu sei do valor que você tem. Agora você que tem que tomar posse, agarrar isso com força e dizer, eu tenho valor, e eu vou me dar esse valor, esse luxo, eu vou me dar esse luxo. Então, por favor, valorizem o trabalho de vocês. Não deixem as pessoas colocar preço no serviço de vocês. Não deixe que eu vou fazer tudo, e acaba que você não tem lucro. Você trabalha, morre de trabalhar e não tem lucro. Por quê? Porque você tá pegando o serviço que você não tem maquinários para poder fazer, tá bom? Então, faça do jeito certo para você ter bons resultados. E não é da noite pro dia, é com o tempo. Repete comigo, eu vou ter resultados com o tempo. Repete, eu vou ter resultados com o tempo. Não é da noite pro dia, tá bom? Não é da noite pro dia. Eu vou montar uma estratégia hoje. Ah, não deu certo, eu vou montar outra. E vou montando até a hora que der certo. Uma hora vai dar certo, não vai? Mas são tentativas. Ajusta o seu ateliê e ó, você vai ter bons resultados. Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês e comenta, curte, compartilha, ativa o sininho. Eu tô aprendendo a fazer isso, tá, gente? Ativa o sininho e divulga aí o nosso canal. Você faz parte dele. Muito obrigada. Tchau!